O Flamengo passou vergonha contra o Bayern? Antes de qualquer coisa, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Fica aqui com a gente, rapidinho, vídeo, capa do nosso semana. Vale a pena ficar aqui com nós. Então, vem com a gente para começar com o nosso giro de notícias do dia, porque só se fala em uma coisa, né? Se fala só em Mundial de Clubes, a competição do século. E hoje, e primeiramente com o que aconteceu ontem, teve jogo entre PSG e Inter Miami. E eu afirmo para vocês, o PSG é difícil de parar. Isso só aumenta o mérito do que o Botafogo fez, porque você tem que fazer um jogo muito perfeito para não ser aniquilado pelo PSG. E o Botafogo foi lá e ganhou do PSG. O PSG ganhou de 4-0 do Inter Miami, poderia ter sido 10, 12. Foi uma partida surreal. O PSG levou a sério no início e foi constrangedor. O time do Messi não viu a cor da bola. E o PSG passa de fase para encarar o vencedor de Flamengo e Bayern de München, que no caso foi o Bayern de München. Então teremos PSG e Bayern de Munique nas quartas de final. Eu ainda vou me aprofundar no jogo Flamengo e Bayern de Munique, mas vou falar dos jogos de hoje, que vão acontecer hoje. Tem Fluminense contra Internazionale de Milano, é Brasil e Itália. Eu só mais informações aqui para você se apegar na mística. O Fluminense nunca em jogos oficiais na sua vida, o Fluminense eu trato como uma pessoa, o Fluminense nunca perdeu para um time italiano em jogos oficiais. Já perdeu para a seleção italiana num jogo amistoso pré-Copa do Mundo de 2014, se eu não me engano, foi 5-3 Itália. Não tô com a informação aqui, não, tá vindo na minha memória, mas levemente. E também o Brasil não perde para times italianos ou para a seleção italiana em jogos oficiais desde 1982, quando perdeu para a Itália na Copa do Mundo. Então, assim, a mística tá do lado do Flusão, o futebol não, mas a mística tá. Então vamos precisar pegar isso, que o Brasil vença a Europa. E, por favor, a gente precisa de mais gente representando o Brasil nessas quartas de final. A gente fez uma campanha muito bonita para ter só um time nas quartas. Então, na torcida pelo Flu, e completando a rodada, vai ter Manchester City contra Al Hilal. Mas o que se espera é uma goleada do time de Guardiola, que tá levando muito a sério esse Mundial. E o Guardiola mais uma vez afirmou isso, falando que já tá no Mundial e só menospreza a competição quem tá de fora. Entendeu? E que é uma honraria estar ali. Então o Manchester City vem para acabar com mais um adversário. Eu acho bem provável que isso aconteça. Mas vamos falar do jogo do momento, o jogo mais esperado talvez desse Mundial, que foi Flamengo e Bayern de Munique. Parecia uma final de Copa do Mundo, a comoção que foi. O torcedor do Flamengo achava que o Flamengo ia conseguir ganhar do Bayern de Munique, mas o que se viu foi futebol. A gente viu um jogo de futebol, um jogo de Champions League, de mata-mata. O Bayern dando a vida, o Bayern jogou muita bola, e o Flamengo não esperava isso. Os primeiros 10 minutos que se viu foi um Flamengo com medo. O Flamengo saiu totalmente da zona de conforto e viu realmente o que é um futebol de alto nível. Mas o Flamengo mostrou ser um time muito acima da média ontem. Porque o Flamengo, mesmo perdendo por 2-0 nos primeiros 9 minutos, o Flamengo teve capacidade mental de se reestruturar e conseguir fazer frente ao Bayern, conseguir quase empatar o jogo 2 vezes. Continuar mantendo o seu jogo, o seu padrão de jogo, em vez de se recuar. O Flamengo teve coragem e fez o que nenhum time da América do Sul faria e poucos times do mundo fariam. O Flamengo terminou o jogo finalizando mais que o Bayern. Só 4 times na temporada fizeram isso. Eu acho que não cabe um menosprezo dessa atuação. Eu acho que o Flamengo foi muito corajoso, perdeu para um time que é melhor que ele, perdeu para um dos 5 melhores times do mundo, mas o Flamengo mostrou ser melhor que a maioria dos times do mundo, porque o Flamengo fez com o Bayern o que quase nenhum time do mundo faz. Obviamente é inferior, é isso, é óbvio. Só que o Flamengo optou por ser Flamengo contra o Bayern. E se não fosse completamente perfeito, realmente ia ser o que aconteceu. Poderia ter sido o jogo, o Flamengo mostrou ser um time muito bom, porque o placar no final foi justo. Foi 4-2, poderia ter sido um pouco mais, poderia ser um pouco menos, o Flamengo poderia ter feito mais. Foi um jogo de trocação de um time melhor contra um time pior, mas os dois times do primeiro escalão do futebol mundial. O primeiro escalão do futebol europeu ainda está acima de qualquer outro, mas o Flamengo está acima do segundo escalão do futebol europeu, por exemplo. O Flamengo é um time que é uma potência, o Mundial deixa o Flamengo ainda maior. Agora o Flamengo volta com uma pressão absurda nesse Campeonato Brasileiro, porque a obrigação agora é fazer história, porque subiu de patamar nesse Mundial. Essa foi a capa do dia.